educação. A palavra de Deus, você sabia, ela tem 3 finalidades. Ela exorta, consola e edifica. Isso é o primeiro, Coríntios capítulo 14. Exorta, consola e edifica. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Deus abençoe toda a igreja, o pastor da igreja. A igreja está de parabéns. Deus abençoe todos nós. Amém? Os obreiros aqui, as obreiras, o departamento de louvor, vocês estão de parabéns. Deus abençoe a todos e Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra no livro de São Mateus. Louvado seja Deus, capítulo 24. São Mateus, capítulo 24. Glória a Deus. Graças a Deus. Espero que vários gigantes dessa noite sejam derrubados. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. São Mateus capítulo 24, versículo 15 ao versículo 22. Nosso irmão Osaías também, Deus abençoe, sempre nos ajuda aqui na feira. O Jonas também, que de vez em quando nos ajuda. Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus. São Mateus capítulo 24, versículo 15 ao 22. Eu vou ler, vocês acompanhem aí. Primeiro Evangelho, né? Primeiro livro do Novo Testamento é o livro de São Mateus, o Evangelho, no início aí, no Novo Testamento. Diz assim: quando, pois, vides que a abominação da desolação, e que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem vê a tenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a buscar alguma coisa na sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no dia de sábado, porque haverá então grande aflição, como a desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Louvado seja o nome do Senhor. Posso fazer amém? Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O irmão pode deixar o fundo, mas deixa o fundo assim, bem baixo. Não assim muito alto, para a gente poder estar escutando melhor aqui a nossa voz. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria dar um tema nesses versículos que nós acabamos de ler. E que esse tema fique marcado na vida, no coração de todas as pessoas que estão aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse tema eu gostaria de falar aqui sobre Israel, um pouco sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu gostaria de dar um tema a esses versículos que nós acabamos de ler. Que esse tema fique marcado na vida, na consciência de cada pessoa congregada aqui nesta noite. E nada melhor que nós falarmos sobre Israel, o relógio do arrebatamento. Nós estamos esperando o dia mais monumental da história, o dia da volta de Jesus. Vivemos dessa esperança, somos salvos dessa esperança e estamos nessa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E Israel é o centro das profecias da Escritura Sagrada, dentro da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E se nós pararmos essa noite para sabermos se Jesus está perto de voltar, é somente olhar para Israel. Jesus mesmo disse: olhai para a figueira. Israel é representado, é edificado, é ilustrado, é comparado na Bíblia que existem 3 árvores. Uma chama-se videira, a outra chama-se oliveira e a outra chama-se figueira. Jesus disse: quando a figueira brotar, sabeis que está perto o verão. Agora, se nós podemos analisar que a figueira já brotou, podemos analisar também que está perto o verão. Se nós podemos dizer que Israel já brotou, que os ciclos já aconteceram, então nós podemos falar da restauração, da emancipação nacional e política de Israel entre as nações da terra. Se nós pararmos essa noite para sabermos se Jesus está perto de voltar, eu posso lhes garantir pelas Escrituras Sagradas que não está faltando mais nenhum segundo no relógio de Deus para Jesus voltar.
porque todas as profecias atinentes relativas a este evento já estão de maneira cumprida, literalmente cumprida. Então não está faltando mais nenhum sinal, evidentemente, na Escritura Sagrada acerca da volta de Jesus. A única coisa que está faltando é o larinho acontecer, a trombeta tocar e os crentes saírem dessa terra ao encontro de Jesus nos ares, no momento, no abrir e fechar de olhos. Oh, canta na rabará, suiando de classe. A divisão dispensacional da humanidade, ela está inserida em 3 grupos de povos. São eles, os judeus, os gentios e a igreja de Deus. Agora, se você me perguntar quem são os judeus, a Bíblia responde: são todas as pessoas descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Eles são chamados na Bíblia de Israel, israelita ou filho de Israel. Agora, quem são os gentios? Gentios são não judeus. Eles são chamados na Bíblia de grego, nações e estrangeiro. Agora, quem é a igreja de Deus? A igreja de Deus é composta de 2 povos, judeus e gentios convertidos a Cristo. Paulo disse: Deus de 2 povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Agora, tanto os judeus como os gentios, ambos terão acesso a Deus e ao mesmo Espírito, tornando-se a igreja de Deus na terra. Oh, ligando pela Satanás, virando de classe. Aleluia! Aquele povo é um povo específico do Senhor. Aleluia! Se hoje tivesse um judeu aqui no nosso meio e nós perguntássemos para ele qual é a sua maior esperança, ele ia responder para nós que a sua maior esperança é Haktivá. E quando ele fala de Haktivá, ele fala de esperança de voltar para a nossa terra. Jeremias capítulo 23, versículo 3 em diante diz assim: e naqueles dias, diz o Senhor, eu mesmo recolherei todas as minhas ovelhas que houveres afugentado, trarei os seus apriscos, se multiplicarão e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Se você quer saber se Jesus está perto de voltar, não apenas por fruto da sua emoção, mas pelo fruto da realidade atinente da Escritura Sagrada, nós podemos ver Israel voltando para a sua terra. E por que voltou? Foi porque a figueira já brotou. E por que a figueira já brotou? Foi Wagner Matos? Não, foi Deus quem falou. No dia 14 de maio de 1948, a Assembleia das Nações se reúne para decidir, para divulgar, para disciplinar um assunto muito glorioso, que era a emancipação nacional e política de Israel dentre as nações da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, canta na raparaço e ama de praça. Eles se reuniram ali para divulgar, para disciplinar um assunto muito glorioso, que era a emancipação nacional e política de Israel. Agora é tempo de ler a Bíblia. Nada de Bíblia no banco, nada de Bíblia na bolsa, Bíblia na mão. E abra aí Isaías 66, versículo 8. E aí está a verdade singular, a verdade monumental, a verdade ímpar da história desse povo, que é o relógio do arrebatamento. Isaías 66, versículo 8 está escrito assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se ir fazer nascer uma nação num só dia? Nasceria um povo de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Nós lamentamos muito que muitas pessoas não lêem a Bíblia e por isso não têm consciência dessas coisas, não pode se emocionar, não pode dar glória a Deus. Mas as pessoas têm mais familiaridade com a Bíblia, estão dando glória a Deus e chorando até, porque estão vendo que a Bíblia ela é fiel em todos os seus desígnios, em todos os princípios também. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, Israel é um povo soberano agora. Já fazem mais de 70 anos que passou a sua emancipação nacional, a sua emancipação política. Israel agora está na terra da bênção. Israel se tornou uma nação independente de todas as demais nações da terra no dia 14 de maio de 1948. E cumpriu-se o versículo que nós acabamos de ler, Isaías 66, versículo 8. Esse versículo já está cumprido. E Israel agora é um povo soberano, está na terra da bênção. Você sabe qual é a oração de Israel agora? Israel está orando assim: Senhor, envia-nos o nosso rei, porque nós não cremos que o nosso rei foi aquele que morreu na cruz. Que paradoxo! Envia-nos, Senhor, o nosso rei. Por quê? Porque Israel é uma nação diferente de todas as nações da terra. O governo de Israel não é simplesmente um governo democrático. O governo de Israel é um governo teocrático. E quando eu falo de teocracia, eu estou dizendo que Deus que deve dirigir o destino desse povo. Israel agora quer um rei para reinar. Se uma pessoa hoje conseguisse provar genealogicamente, documentariamente, por A mais B, que era descendente da tribo de Judá, segundo a exigência da Escritura Sagrada para o Messias, ele não seria somente aclamado, como também seria conclamado o rei de Israel. Mas esse
poraram, mas vê que uma pessoa é descendente da tribo de Judá, porque se provar, será rei de Israel. Uns provam que é da tribo de Dan, outros provam que é da tribo de Naftali, outros provam que é da tribo de Assé, outros provam que é da tribo de Gade, outros provam que é da tribo de Levi, outros provam que é da tribo de Simeão, outros provam que é da tribo de Rubem, outros provam que é da tribo de Zacá, outros provam que é da tribo de José, outros provam que é da tribo de Benjamim, outros provam que é da tribo de Ibrahim, mas ninguém consegue provar que é da tribo de Judá, porque se provar, será rei de Israel. A Bíblia diz que João estava chorando muito na ilha de Pátio, e de repente chegou um ancião diante dele e disse: por que choras? Ele disse: porque nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, ninguém é digno de abrir o livro e de desatar seus 7 selos. Aí a Bíblia diz que esse ancião tocou no seu ombro e disse: não chores mais, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que desceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Jesus vai provar, orar e mais ver que ele é o descendente da tribo de Judá, e ele vai reinar com a sua grande glória após o arrebatamento do milênio. Oh, levanta a raba, subindo de plástico. Isso é um pavilhão testamentário. Pois bem, nós vamos deixar mais lá na frente. Se uma pessoa hoje conseguisse provar, genealogicamente, documentaramente, por hora, mas ver que era descendente da tribo de Judá, ele não seria somente aclamado, como também seria conclamado o rei de Israel. Mas esse é um mistério que vai cumprir no seu devido tempo. Pois bem, vamos mais adiante. Israel é o povo eleito de Deus. E por falar de povo eleito, eu vou dar destaque para Israel na Bíblia Sagrada. Deus tem 5 classes de filho. Deus tem filho por formação, Deus tem filho por criação, Deus tem filho por eleição, Deus tem filho por geração e Deus tem filho por adoção. Adão é filho de Deus por formação, os anjos são filhos de Deus por criação, Israel é filho de Deus por eleição, Jesus é filho de Deus por geração, significa dizer o único gerado. E nós os crentes somos filhos de Deus por adoção. Deus adotou a todos nós, a sua família, como filho legítimo dele, por intermédio de Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por nós. Por isso que a Bíblia diz: herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Ou seja, tudo que Jesus herdou do Pai, nós também daremos com Jesus. Aleluia! Pois bem, Israel é o filho de Deus por eleição. Aleluia! Se Israel tivesse aceitado Jesus como seu Messias, nós hoje éramos abençoados diretamente por Israel. Como Israel rejeitou a Jesus como seu Messias, nós hoje somos abençoados diretamente por Jesus Cristo, Rei. Aleluia! Oh glória! Graças a Deus! Israel rejeitou altos, decisivos, monumentais, eternos, fecundos e dinâmicos privilégios da parte de Deus. Abre a Bíblia, Romanos capítulo 9, versículo 4, e vamos ver aí os outros vastos privilégios que Israel teve e rejeitou completamente da parte do Senhor. Romanos capítulo 9, versículo 4, está escrito assim: que são adoção de filhos, a glória, o conserto, a lei, o culto, as promessas, das quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Veja bem, Israel rejeitou todos esses privilégios. Todos esses privilégios Israel rejeitou com Cristo, e depois Israel rejeitou Cristo, que nós consideramos os privilégios dos privilégios. Israel rejeitou a glória, irmãos. Pode ver que nesse texto nós lemos, está escrita a glória, que são a adoção de filhos, a glória, o conserto, a lei, o culto, as promessas. Israel rejeitou a glória, porque nós andamos por fé, mas eles andavam por vista, eles viam, visualizavam, contemplavam e chegavam à glória de Deus. A glória de Deus é manifestada em 3 lugares: no templo, no monte e no tabernáculo. No tabernáculo, no templo e no monte. Era uma espessa nuvem luminosa chamada de Shekinah, que descia sobre o monte Sinai. Deus chamava Moisés, comprava a copa do monte Sinai, que o Senhor era da glória. Israel viu a glória de Deus, mas rejeitou a glória de Deus. Viu, provou, visualizou, enxergou, contemplou. Deus falava, Moisés falava, Deus falava, Moisés falava. E era tão intenso, envolvente, abrangente, monumental, eterna, fecunda, dinâmica, gloriosa, criteriosa, imperiosa, divina, a glória de Javé, que quando ele ficava lá no colorado do monte, o monte começava a tremer e cambalear como que nem um dedo. De sorte que Deus dizia para Moisés: Moisés, fala ao Espírito de Israel que passa uma cera que volta do monte
Israel ouviu naquela jornada por Elim, por Mara, quando tinham sede, e pediam água a Moisés, e só que eles pediam água a Moisés, e Deus dizia para Moisés: Moisés, tu tem na mão, eu tomo a vara, então toca na pé. Quando ele tocava, jorrava água, o povo bebia. A Bíblia diz que todos comeram do mesmo manjar, todos beberam da mesma fonte, mas Deus não se agradou da maioria deles. Todos comeram, todos beberam, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Israel teve privilégios maravilhosos. Quando Israel queria comer, Deus fazia com o vento oriental vinha do mar, trazia os codornizes, caíam no arraial e só comia. Israel teve privilégios gloriosos. Quando Israel estava com fome, Deus mandava o maná glorioso. E tem exegese bíblica de um teólogo americano que diz assim, em Parlamentação e exegese, em que o maná que Israel colocava na boca refletia o gosto que eles pensassem. Ou seja, se ele colocasse o maná na boca e pensasse em baunilha, gosto de baunilha. Se pensasse em chocolate, gosto de chocolate. Se pensasse em morango, gosto de morango. Se pensasse em giló, gosto de giló. Era o gosto que a pessoa pensasse. O nosso Deus é um Deus grande, Ele pode até ter feito isso mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, viu tudo, viu a glória, viu o poder da pedra, a água brotava, os codornizes vinham, o maná caía. Eles viram também quando os muros de Jericó caíram, e o serviço de arqueologia lá em Israel prova, demonstra, revela que quando o sacerdote tocaram a trombeta e o povo gritou que os muros caíram, eles não caíram nem para a direita nem para a esquerda, eles soterraram terra dentro, a terra se abriu e os muros entraram terra dentro. Diga comigo, grande é o poder de Deus! Aleluia! Eles viram também quando Moisés estava naquela caminhada para as portas de Canaã, o mar Vermelho de fronte, para lá atrás, a direita não tinha saída, a esquerda também não. Eles estavam no vale da Bíblia chamado de Pierote. Para quem não sabe o que significa Pierote, significa beco sem saída. Talvez hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está aqui pela primeira, segunda vez, não sei, você se encontra num beco sem saída. Você se encontra num pierote da vida, num pierote espiritual. Você olha para a direita, você não vê solução para o seu problema. Você olha para a esquerda, você não vê saída. Para trás, para frente, dificuldade. E você se encontra numa situação difícil. Mas fica tranquila, porque assim como Deus abriu uma porta de escape para Israel passar, Deus nessa noite vai abrir uma porta de solução para você, para resolver o seu problema e dar solução à tua situação nessa noite. Quantos que receba a tua glória, receba a tua bênção, receba a tua glória nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba, aleluia, impossível e a providência da paz de Deus para você. Aleluia! Foi nessa hora que Moisés clamou. E Deus disse para Moisés: o que tu tem na mão? Ele disse: eu tenho uma vara. Tem muita gente que não sabe o que tem na mão. Tem muita gente que diz: eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho nada. Você não tem, mas ele tem. Você não pode, mas ele pode. E se você vai com ele, você pode decidir todas as coisas, porque ele te fortalece. Moisés pega o mar. Enquanto Moisés pegou o mar, as águas se abriram. Moisés passou de peixudo. Miriam pegou o tamborim e começou a salvar o Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! Os inimigos que vinham na retaguarda foram submergidos. Israel viu, mas murmurou. E daquele povo que Deus tirou da terra do Egito para ele dar a grande terra de Canaã, quase todos pereceram no deserto. E Deus levantou uma nova raça para adorar o nome do Senhor. Moisés subiu no monte Pisga, viu a grande terra de Canaã. E Deus disse para ele: Moisés, para lá tu não passarás, mas certamente morrerás e eu te sepultarei. E quando o diabo deu um cochilo, Moisés morreu. Deus sepultou Moisés. E até hoje, nem o diabo sabe onde está o povo de Moisés. Sabe por quê? O nosso Deus é águia, nosso Deus é veloz, nosso Deus é águia. Uma asa está lá no Japão, e a outra asa está aqui na igreja. Nós estamos abrigados debaixo da do Altíssimo, nós estamos abrigados debaixo da de Deus. Há um abrigo debaixo da do Senhor. E é por isso que eu falo para você que Israel é relógio do arrebatamento. Isso é o passado de Israel. E depois o que aconteceu? Israel perdeu o reino. Por quê? A casa ficou deserta. E depois houve a dispersão. Porque houve o cativeiro.
os ramos foram todos quebrados. Jesus chegou em Jerusalém e profetizou aquele povo, dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aquele que te são enviados. Quantas vezes quiseram ajuntar debaixo de asa? Asa na Bíblia fala de três coisas: abrigo, segurança e proteção. Não quis ajuntar debaixo de asa igual não quisesse. Eis que a vossa casa fica deserta até o dia que digais: bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Aleluia! Pois bem, depois os discípulos chegaram ao pé do monte e perguntaram para Jesus: Senhor, quando serão essas coisas? Qual será o sinal da tua vida e do fim do mundo? Jesus diz: aconterai-vos, porque dias virão que te secarão com trincheira, e os vossos filhos serão mortos dentro de ti. Depois Jesus disse: ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no dia de sábado. Por que Jesus disse ai das grávidas? A história diz, e José aprestou esse contexto universal das histórias escatológicas da Escritura Sagrada, dizendo assim: que quando Roma cercou Jerusalém, Jerusalém foi destruída 32 vezes e foi erguida 10 vezes. Quando Roma cercou Jerusalém com o exército com bandeira, eu pensei que Tito tinha invadido Jerusalém de uma vez só, invadiu coisa nenhuma. Ele ficou 42 dias para fora dos muros da cidade, para se cumprir o quê? Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 10. Abre a Bíblia, Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 10. E ali está escrito assim: ó, as mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-os de alimento na destruição da filha do meu povo. Ai do povo que não reconhece o dia da visitação de Deus. Começou a botar comida dentro dos muros, começou a escassear o gênero alimentício, e as mães de família, diz a história, que elas pegavam os seus filhos, davam com a cabeça dentro das pedras, assavam os seus filhos na fogueira e comiam os seus filhos vivos. Jesus disse: tu não reconheceste o tempo da sua visitação. Sabe o que mais aconteceu depois que os muros foram invadidos? A história diz que as mulheres grávidas eram abertas no meio, tiravam as crianças, colocavam gatos vivos e costuravam as barrigas das mulheres. Jesus disse: tu não reconheceste o tempo da sua visitação. Depois Jesus disse: orai para que a vossa boca não aconteça no inverno, nem no dia de sábado. Sábado, os judeus estão na sinagoga. Inverno, dificuldade para sair de casa. Houve um judeu chamado judeu da diáspora, que escaparam do centro de Jerusalém e foram para as nações. Mas a Bíblia diz: Deus falou, você pode escapar, mas a minha espada vai atrás de vocês e vocês serão vagabundos na terra. Eles escaparam e foram lá para a Gomeria, que é o Gomer da Bíblia, o antigo Crimeia, a Alemanha nazista. E quando eles chegaram no grupo da Gomeria, que é o antigo Crimeia, a Alemanha nazista, o diabo entrou e atou por Hitler. E a história é essa: que 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração e em câmaras de gases. Isso tudo por quê? Porque tu não reconheceste o tempo da sua vida. Aleluia. Israel é aquela mulher jovem do capítulo 12 do livro do Apocalipse, que você não lê e nem se preocupa com isso, pois ali está escrito: eis que havia um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, em que tinha a lua atada debaixo dos seus pés e com uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça, e gritava com ânsia de dar a luz, e fugia da presença do dragão para o deserto, por um tempo, metade de um tempo, porque já havia lugar preparado por Deus. Quem é que é a mulher? Não é a igreja é virgem, a igreja é pura, a igreja é noiva do Cordeiro. Quem é que é a mulher? Também não é Maria, o nascimento de Jesus Cristo por virginal. Ali está falando de virgindade espiritual. Oséias capítulo 1, verso 1, 2, 3, 4 e 5 diante, diz assim: vai, pois, Oséias, e toma a mulher de prostituição, espírito de prostituição, porque a terra está cheia de violência. E foi, pois, Oséias, e tomou a Gomer, a filha de Ibraim, e casou-se com ela, e desse matrimônio nasceram 3 filhos: um Lorama, outro Noami e outro Jezreel. São 3 nomes escatológicos e significativos da língua hebraica. Lorama significa eu não te quero mais, Israel. Noami significa a desamparada ou a desolada. E Jezreel significa Deus voltará para vós, Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, o dragão parava de pronto da semente da mulher para entregar o filho. O dragão é uma figura tipológica de Herodes. Era Herodes que queria tragar Jesus Cristo, mas ele foi para o Egito quando criança e só voltou de lá depois que Herodes foi morto. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, parava de pronto da semente da mulher para entregar o filho, e a criança foi arrebatada para Deus e para o seu trono.
porque é um varão que há de reger todas as ações da terra com vara de ferro. E sabe quem é esse varão? Não é outro, a não ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, me canta a raça, que vai reger este mundo com vara de ferro, com justiça, com paz, com retidão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a mulher foi para o deserto. Deserto na Bíblia significa ausência da graça de Deus. Israel passou quase 2000 anos no deserto, sem arma, sem pátria, sem símbolos nacionais. As harpas estavam penduradas no salgueiro, e os inimigos diziam: cante-nos um cântico de Sião. E ele dizia: como entoaremos nós a canção do Senhor em terra estranha? Salmo 137. Errantes, aflitos e maltratados pelo mundo afora, sem pátria, sem teto, sem bandeira, sem símbolos nacionais. Mas hoje eu posso afirmar, reafirmar e confirmar para você que Jesus está próximo de voltar. Sabe por quê? Porque Israel está voltando para a sua terra. Oh, recanta a raça, eles passaram quase 2000 anos sem cantar o Haktivá, sem tocar o Haktivá, o hino de Sião, a canção do Senhor. Mas hoje, se você for em Israel e descer no aeroporto de Tel Aviv e quiser convidar o Kessel Porto de Israel para cantar para você, a primeira coisa que eles vão fazer é cantar o Haktivá, é tocar o Haktivá, o hino de Sião. E eles dizem assim: significa as nossas esperanças ainda não terminaram. Pelo segundo milênio está em nossa terra Jerusalém. Quem entendeu a profecia agora pode dar glória a Deus e chorar a terra, porque passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras, isso é Bíblia. Estamos na hora final, na hora do avivamento, do reavivamento, da restauração, da renovação, do batismo com o Espírito Santo. Está chegando a hora da igreja dar uma Deus a este mundo. Oh, levanta a raiva, sugando de prata, com a permissão do pastor, põe-se em pé. Louvado seja o nome do Senhor, põe-se em pé e receba agora a tua bênção, a tua vitória. Eu vou estar fazendo uma pequena oração aqui e já entregando o microfone. Receba a tua bênção, a tua vitória, o teu milagre. Oh, me canta na rabará, sugando de prata. Louvado seja o nome do Senhor. Abre seu coração. Agora chegou a hora do reboliço. Chegou a hora agora, aleluia, de Deus fazer, de Deus operar agora, através do seu Espírito Santo, aqui no nosso meio nesta noite. Oh, levanta a